Deixem o seu like nesse vídeo, ok? E vamos ao relato de hoje, que é o sobrenatural de Deus. Boa noite, bom dia, boa noite. Mateus e Ana, Mateus e Assombrados. Agora eu não sei, tem em vermelho, não sei se é para ler ou para não ler. Bom, não tem por que não ler, né? Desejo que a presença de Deus seja uma constante em suas vidas em 2020 e sempre. Amém. Vamos lá. Desde já agradeço por ler esse relato e peço desculpas se ficou muito longo. Vou contar como Deus é poderoso, tremendo e de forma sobrenatural usa quem Ele quer para que milagres possam acontecer. Que Deus pode nos abençoar e nos usar para abençoar outras vidas. Basta que nos coloquemos disponíveis para Ele. Meu nome é Fulano e se houver nomes estarão trocados. Sou um senhor de 61 anos, mas essa história real ocorreu em 1990. Antes quero dizer que eu acredito todas as coisas que acontecem na minha vida a Deus e agradeço por todas elas, mesmo que a princípio não pareçam boas aos meus olhos. Em 1990, eu havia conseguido um emprego num escritório de advocacia e estava muito feliz. Nessa época eu já era casado, tinha um filhinho que hoje tem 31 anos e havia dado uma guinada na minha vida. Era recém-formado e tinha resolvido largar o comércio onde trabalhava para investir na minha nova carreira, a advocacia. Afinal, foram 5 anos de dedicação aos estudos com muito sacrifício que eu não estava disposto a jogar fora. Aquele então seria o meu primeiro emprego como advogado. Não foi uma decisão fácil, pois o que ganhava no comércio era muito mais do que me pagariam no novo escritório. Mesmo assim, entendi que devia insistir e seguir adiante para me firmar na profissão. No fim, se mostrou uma decisão acertada, graças a Deus. Havia uns 6 meses que eu trabalhava naquele escritório. Estava bastante empolgado, aprendendo advocacia na prática, quando certo dia, enquanto eu planejava minha extensa agenda para o dia seguinte, recheada com muitas audiências e tantas outras atividades, o advogado titular do escritório me chamou em sua sala. Para minha surpresa e tristeza, ele me informou que eu não mais trabalharia ali a partir daquele instante, alegando corte de despesas. Meu chão sumiu debaixo dos meus pés. Casado, com filho pequeno, recém-formado e agora longe do comércio, como iria sustentar a minha família? Saí dali arrasado. No caminho para casa, resolvi fazer uma visita ao meu sogro. Hoje o senhor... Tá trocado? Eu não lembro se ele falou que está trocado. Os nomes estão trocados, então beleza. Hoje o senhor Jair não é mais meu sogro, porém sempre foi muito amigo. Aliás, ele é meu amigo até hoje. Estando com meu sogro, comecei a contar minha história no intuito de desabafar, pois eu estava muito nervoso, muito zangado. Eu não entendia o que havia se passado no escritório. Conversamos durante algum tempo, meu sogro tentou me acalmar, dizendo que muitas outras oportunidades apareceriam, mas também ficou muito preocupado. Me despedi dele e fui para casa, imaginando como é que eu contaria aquilo para minha esposa. Assim que eu cheguei em casa, contei para minha esposa, que se mostrou surpresa, mas disse estar ao meu lado e que superaríamos tudo. O telefone tocou e era o meu sogro. Fulano, você tem alguma coisa para fazer amanhã? E eu disse que tinha muitas coisas para fazer no dia seguinte, mas agora, como já havia lhe contado, não tinha mais nada para fazer. E ele disse, quer me acompanhar numa viagem de trabalho amanhã cedo? Eu tenho que ir à cidade tal, distante uns 300 quilômetros da minha cidade, para acompanhar uma obra de reforma. Seria bom que você fosse, vai te fazer bem. Então eu concordei. No dia seguinte, ele me pegou de carro na minha casa e fomos. Eu estava muito triste ainda com a injustiça que havia sofrido no dia anterior. Afinal, sempre dei duro no escritório, mas procurei não pensar na decepção que havia sofrido e foquei no passeio.
Depois de algumas horas de viagem, chegamos ao destino. Era um dia quente, ensolarado e havia muita poeira no ar, devido às ruas sem pavimentação, que eram muitas naquele município. Almoçamos num pequeno restaurante e fomos até uma casa de materiais de construção, onde meu sogro necessitava fazer compras. Lá chegando, meu sogro foi direto ao caixa da loja onde trabalhava um senhor de idade muito simpático, senhor Antônio, dono da loja, que já era conhecido do meu sogro. Seu Antônio, como está o senhor? Olá, senhor Jair, disse o senhor para o meu sogro. Esse é meu genro, fulano. Hoje ele está me acompanhando. E o senhor Antônio me cumprimentou e os dois continuaram a conversar, enquanto os funcionários da loja separavam o material solicitado por meu sogro. Eu permaneci observando os dois conversando, e em seguida o filho do senhor Antônio, um menino de uns 10 anos de idade que estava na loja, acompanhado de um amiguinho, aproximou-se do senhor Antônio e disse: Pai, posso ir à casa do meu amigo jogar videogame? E o senhor Antônio interrompeu a conversa com meu sogro e disse a seu filho temporão: Ah, filho, não vai não. Tem muita poeira lá fora, você pode passar mal. Fica aqui brincando com seu amiguinho. O menino não questionou. Ele não questionou o pai e voltou para dentro da loja. Meu sogro, sempre extrovertido, disse ao senhor Antônio: seu Antônio, deixa o menino brincar, não vai fazer mal algum. Nesse instante, ouvi a história do menino, que vou chamar aqui de Vitor, contada com lágrimas nos olhos pelo senhor Antônio. Ah, seu Jair, o senhor não sabe o que o Vitor tem passado. Ele sofre de uma bronquite asmática severa e, se ficar exposto a essa poeira que tem lá fora, pode entrar em crise. E prosseguiu. As crises dele são muito fortes. Já tentei de tudo, ele não melhora. Em uma das vezes que ele foi ao médico, ouviu do próprio médico que ele ia morrer se ele entrasse em crise. Um parênteses para adjetivar esse médico: desumano e insensível. Quando vem a crise, seu Jair, o Vitor me abraça e chora, dizendo: não me deixa morrer, papai. E eu não sei o que fazer mais. E o senhor Antônio se acabou em lágrimas na nossa frente. Eu senti a dor daquele senhor de idade como se fosse minha. Eu tinha um filho pequeno e me coloquei no lugar do senhor Antônio. Meus pensamentos eram só para o menino Vitor. E se eu poderia fazer alguma coisa, qualquer coisa para ajudar. Mas o quê? Eu não era médico. E eu morava a 300 quilômetros de distância. O que eu podia fazer? Porém, já se operava o sobrenatural de Deus ali. Naquele momento, quando nos despedíamos do senhor Antônio, eu, que não parava de pensar no problema de saúde do Vitor, orei secretamente a Deus. Senhor Jesus, nada posso fazer por esse menino, mas o Senhor pode. Por favor, ajude o menino a se curar. Em teu nome eu peço. Amém. E fomos embora. Após meu sogro visitar a obra e levar o material de construção em seu carro, tomamos o caminho de casa. Já no carro, de volta, eu comentei com meu sogro a triste história contada pelo senhor Antônio. Meu sogro também se sentiu tocado com o problema. Quanto a mim, eu já não me importava mais com a minha saída do escritório, eu só pensava no menino e no seu problema, que era muito maior que o meu. Afinal, eu estava com saúde e poderia tocar a minha vida, como de fato ocorreu, pois sou advogado há 30 anos e Deus só tem me abençoado. Chegamos na nossa cidade, agradeci ao meu sogro o passeio. Os dias se passaram e eu confesso que acabei esquecendo a história do Vitor. Mais ou menos uma semana depois, levei meu carro numa oficina mecânica de um amigo, o Júlio, próximo de onde eu morava. Enquanto eu aguardava o serviço que era feito no meu carro, fiquei conversando com o Júlio no escritório da oficina. De repente entrou um senhor de mãos dadas com seu filho no escritório da oficina. Meu amigo Júlio nos apresentou. Ele também era cliente antigo. Ana, do nada, o senhor que havia acabado de entrar e que eu nunca havia visto na vida, virou para mim e contou a seguinte história. Esse é meu filho. Ele tá forte agora, mas o senhor não sabe o que ele passou.
Ele sofria de uma bronquite asmática severa e se ficasse exposto à poeira e outras coisas, ele entrava em crise. O detalhe é que eu não havia perguntado nada para esse homem. Nada, ele entrou e começou a contar essa história para mim. E prosseguiu. As crises dele eram muito fortes, já havia tentado de tudo e ele não melhorava. Em uma das vezes que ele foi ao médico, ouviu do próprio médico que ele ia morrer se entrasse em crise. Hã? A mesma coisa? Quando vinha a crise, ele me abraçava e chorava, dizendo: "Não me deixa morrer, papai." E eu não sabia mais o que fazer. Ana, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Era a história do Vitor. Lembrei, olha, até eu tô arrepiada. Lembrei na mesma hora do menino. Era a mesma história. Eu não estava entendendo nada. Afinal, o que é que estava acontecendo ali? Daí o senhor prosseguiu. Olha, até que encontramos um médico no Rio de Janeiro, um profissional de primeira linha, com aparelhagens de última geração. Levei meu filho até ele e hoje ele está curado. Pronto! Eis que agora eu compreendia tudo. Lembrei de Jesus na minha oração. Lembrei de Jesus e da minha oração. Eu havia posto os meus problemas de lado e orado com o coração contrito, intercedendo por quem eu nem conhecia. Há uma semana atrás, a 300 quilômetros, eu nada podia fazer, a não ser orar e interceder. Mas foi o bastante. Agora eu compreendia tudo. Eu era um instrumento, um soldado a serviço de Deus e deveria fazer mais alguma coisa. E fiz. Disse eu: "Meu senhor, eu ouvi essa mesma história há uma semana em outra cidade distante daqui. Um pai desesperado com o problema do filho e que não sabe mais o que fazer, o mesmo problema de saúde que o seu filho tinha." E aí o homem disse: "Por favor, me diga o nome..." Ah, não, eu disse, né? "Por favor, me diga o nome do médico e o telefone do consultório dele, que nós precisamos ajudar esse menino." O senhor também se comoveu e prontamente anotou o nome do médico e o telefone num papel, me entregando. Agradeci e fui para casa com uma sensação de euforia, uma alegria que não era comum, uma certeza de que Deus era maravilhoso e sobrenatural e que me usou poderosamente. Sim, Deus tremendo. O que é que eu tinha que fazer naquela cidade distante, naquele dia, Ana? Nada! Mas eu deveria estar trabalhando, fazendo audiências, mas não. Deus me arrancou dali, de onde eu estava confortável, e me mandou numa distante missão sem eu saber de nada. Mas agora eu sei que eu era um soldado, pronto a receber ordens, pronto para a batalha. Fui ferido, sim, mas segui cumprindo minha missão. É assim que eu vejo. Mas precisava acabar aquela missão, que não estava concluída ainda. Daí eu nem pensei em entrar em contato com o senhor Antônio. Liguei direto para o consultório. Fui atendido por uma moça muito simpática. Perguntei se poderia marcar uma consulta particular com o Dr. Alberto, nomes trocados, ok? Para uma outra pessoa. Eu parecia um maluco. A atendente achou tudo muito estranho. Disse que só teria vaga para uns 3 meses depois. Era tempo demais. Eu não desanimei. Contei a ela toda a história e que necessitava que a consulta fosse urgente. Eu sabia que essa bênção não acabaria pela metade. Prossegui. Olha, eu só sei que o nome do garoto é Vitor e o pai dele se chama Antônio. Mas você vai encaixar ele para essa semana, não vai? Por fim, ela concordou e me disse que era só o senhor Antônio ligar para ela e ela encaixaria o Vitor, sim. Consegui o telefone do senhor Antônio com meu sogro e liguei para ele. Senhor Antônio, não sei se o senhor vai lembrar de mim. Estive semana passada aí com o meu sogro, o senhor Jair, quando o senhor contou a história do seu filho. O senhor Antônio continuou a me ouvir sem entender muita coisa. Pois bem, disse eu, aconteceu uma coisa que pode mudar a vida do seu filho. E eu contei para ele todo o ocorrido, passei o nome e o telefone do Dr. Alberto e disse que era só ligar para a atendente Ciclana que a consulta estaria marcada e que o Vitor ficaria curado, da mesma forma como foi curado o filho daquele outro senhor.
O senhor Antônio me agradeceu emocionado e disse que levaria seu filho ao médico. Fim. Terminei a missão. Vocês devem estar se perguntando se o Vitor foi curado. Bom, eu não quis saber. Se Deus agiu até ali de forma assombrosa, certamente que essa história teria um final feliz. É uma questão de fé. Eu acredito no meu Senhor e não preciso comprovar nada. Certo mesmo é que Deus me usou como pode usar cada um de vocês. Mas é certo também que precisamos estar dispostos a passar por tribulações, decepções, a cair. Mas Deus nos ergue e transforma problema em bênção, além de mudar as nossas vidas. Creia nisso e seja abençoado como eu fui, pois não há bênção maior do que poder ajudar o próximo. Obrigado por ler meu relato, beijos em toda a família, Deus te abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Agora é só para mim. Gente, então, como pode isso? Fala se não é sobrenatural. Se ele não perde o emprego, ele estava com a agenda cheia. Jamais que ele ia para aquela cidade com o senhor Antônio. E aí foi tirado daqui para ele ir lá, pro senhor Antônio não, pro senhor Jair, né, que era o sogro dele. Pra lá, ouvir a história, dar o timing certo, contar a história do menino e ele ficar com aquilo. Porque poderia escutar? Poderia ser outra pessoa. Escuta a história e fala, nossa, que pena, né? Que dó. Pronto, acabou. Saiu de lá. Ai, meu Deus, e aonde que eu vou arranjar outro emprego e não sei o que. E pronto, já esqueceu a história do menino, que triste, né? Mas acabou. Mas ele não, ele ficou naquilo e ele queria ajudar e foi tudo. E aí chega um outro cara, tipo, dando a solução, sabe? E aí que tá. O milagre não foi diretamente assim, né? Tenho uma doença hoje, orei, amanhã acordei curado, sem nada no pulmão. Mas aconteceu de outra forma, indicando o médico correto para curar aquilo, né? Que não deixa de ser um milagre que aconteceu ali, só que usando pessoas. Usando pessoas como ele, por exemplo, usando médicos e tudo mais. Muito legal, pessoal. E aí que eu falo pra vocês que sobrenatural não é só coisa ruim, coisa feia, assombração e não sei o que. Não é só isso. Essas coisas são sobrenaturais também. E acontece.